Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o seu Boletim do Esporte, né? E vamos conversar com o Fernando Antônio, assunto é que não falta, né? Fernando, seleção brasileira perdeu mais uma vez, mais um vexame, mais uma eliminação, né? Para times da América do Sul. Em 2011 já havia sido eliminado pelo Paraguai, agora volta a ser eliminado pelos paraguaios, não é verdade? Agora, o principal não é isso, o principal são as tentativas de se justificar. Uma virose que só acometeu a seleção brasileira, o ar lá em Santiago, antes da seleção, sair de lá, entendeu? Outra coisa, não é? A situação realmente a fatalidade, como disse o Dunga, na cobrança de pênalti e tal. Como é que você recebeu, como é que você viu isso, esse jogo do Brasil no último sábado? Meu abraço a você, ao telespectador. A virose não deveria ter sido nem comentada, porque na medida em que você tem de 2 a 3 jogadores com problema de saúde, tudo bem, isso é normal, acontece. Mas a virose pegou todo o time titular da seleção brasileira, foi uma colocação muito infeliz, não só do técnico Dunga, mas também do departamento médico da seleção brasileira. O futebol brasileiro precisa se reencontrar. Nós estamos já imaginando o que será a partir de outubro, quando começar as eliminatórias. Faltam 4 meses. O Brasil não mostra um futebol convincente. Eu queria até entender os critérios da própria convocação. Exatamente. Porque a ficar buscando meios de convocar atletas que estão no estrangeiro, você tem que primeiro fazer uma manobra de observação nos atletas que estão aqui. Porque a ser esse fiasco com esses que estão vindo de fora, é preferível você dar oportunidade a quem está aqui. Só que o tempo já nos consumiu. E talvez a gente não tenha como fazer isso nesse curto espaço de tempo, porque, como falamos, com as eliminatórias sendo iniciado em outubro, você não tem como fazer um grande planejamento. Eu temo por um fiasco nas eliminatórias, porque antes, quando a gente enfrentava seleção colombiana, seleção paraguaia, havia uma facilidade do domínio brasileiro, tanto que a gente, às vezes, arriscava. Hoje vai ser 2-0, 3-1. Nas 2 últimas edições da Copa América, nós fomos eliminados para a seleção paraguaia. A coisa hoje não é como antes. Enfrentamos dificuldades contra a seleção do Peru, que sempre foi uma seleção de presa fácil. Verdade. Para o selecionado brasileiro. Tivemos dificuldades com outras seleções inexpressivas. A minha preocupação é com relação às eliminatórias. Exatamente. 2 notícias que não são boas. Uma é, principalmente para os fãs de Neymar, é que ele não vai jogar, ele foi suspenso por 4 jogos, ele não vai jogar as 2 primeiras partidas do Brasil nas eliminatórias, que serão em outubro, né? E nós vamos ter agora no mês de julho, que está chegando, eu não sei se é no dia 17 ou 27, o sorteio dos grupos. Exatamente. E outra coisa, o resultado, quer dizer, a eliminação do Brasil, já tirou o Brasil da Copa das Confederações, que próxima à Copa das Confederações, que acontece sempre um ano antes da Copa do Mundo, e que deve ser disputado, se não houver nenhuma mudança, na Rússia, não é verdade? Então, quer dizer, você vê aí, você sente, queira ou não, o declínio do futebol brasileiro. Tem muita gente que diz, mas isso não tem nada a ver com direção do futebol em si. Tem, isso reflete. Eu estava dizendo, o senhor Ricardo Teixeira sumiu do Brasil, estava aí há poucos dias aí, mas mora no exterior. O sucessor dele, José Maria Marinho, está onde? Está preso na Suíça. Então, o senhor Del Nero, acusado de várias improbidades, quer dizer, tudo isso, queira ou não, quem é Gilmar Reinaldi? Era empresário de jogador? Eu ouvi ontem o Leo Vigildo Júnior, Júnior, que hoje comenta para um grande canal de televisão,
dizer uma coisa interessante. Antigamente, quando a seleção brasileira jogava, em qualquer lugar, a maioria era a torcida canarinho. Hoje, você vê que o descrédito é tão grande... É verdade. Que a seleção brasileira, aonde joga, não tem mais o peso de sua torcida. Exatamente. A maioria é torcida adversária. Hoje o Brasil não é mais respeitado como antes. Não há mais aquele crédito que se dava à seleção brasileira. Exatamente. Esse acúmulo de problemas, esse acúmulo de adversidades é que nos faz ter dúvida com relação ao futuro do nosso futebol. E a gente vai conversar também aqui sobre o futebol a nível doméstico, quer dizer, futebol brasileiro, né? Fernando, veja você que ponto chegou o futebol brasileiro. Havia o clássico Flamengo e Vasco, o Vasco e Flamengo, tido como o clássico dos milhões do futebol do Rio de Janeiro, né? O Maracanã, o antigo Maracanã, não, o Maracanã depois da reforma, quase 200 mil torcedores, incluindo as Gerais e tudo mais, né? Era um clássico realmente, 2 milhões. Vasco e Flamengo foram disputar um clássico lá a 2.000 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, mais um monstrengo criado para a Copa do Mundo, que deu dinheiro a empreiteiro e mais algumas pessoas, a FIFA e tudo mais. E o que acontece? 14 mil torcedores apenas compareceram para assistir o jogo, com ingresso menor a R$180. Eu pergunto a você, é a imagem do futebol brasileiro, meu? E jogar uma pelada. O curso do futebol já está errado. Várias questões precisam ser revistas, não só com relação ao campeonato nacional, mas também com relação ao campeonato regional. Nós temos que fazer uma reavaliação e planejar as competições com elas sendo mais objetivas para que se crie uma expectativa maior para o torcedor. Digamos, a Copa do Brasil ela tem um modelo até interessante, porque é uma competição eliminatória e você cria uma expectativa maior por parte do público. Não adianta mais a gente ficar aqui fazendo competições longas para preencher calendário, porque isso acaba provocando uma crise nos clubes por falta de arrecadação e também desgasta as entidades promotoras, no caso do futebol do Rio, a Federação do Rio, e no caso do futebol brasileiro, a própria CBF. É necessário que seja feito um planejamento bem elaborado para você ter uma competição mais enxuta, seja ela regional ou nacional, abrir um tempo maior para você trabalhar o selecionado brasileiro, como ocorre em outros países, para você dinamizar mais as competições. Se continuarmos desta forma, a gente vai começar a enfrentar uma séria crise com os clubes perdendo sua identidade na sua própria região. Você acabou de citar um exemplo claro. Vasco e Flamengo, a nível de campeonato brasileiro, a nível de campeonato estadual, tem que jogar no Maracanã. Não é fora do Maracanã, não é fora do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Bom, e o Fluminense conseguiu vencer o Goiás de virada. Estamos falando dos clubes do Rio de Janeiro. Conseguiu, mas acontece que Vasco e Flamengo continuam na zona do rebaixamento. O Vasco marcou um gol, o Vasco marcou o seu gol, né? Foi 1-0 o primeiro tempo. Foi um gol até bonito, cruzamento da direita, né? E Riascos de cabeça, deu um peixinho, né? E fez um golaço realmente. Por sinal, um jogo de péssima qualidade técnica. Péssima qualidade técnica, e marcou a estreia de Celso Rotti na direção do Vasco da Gama. Outro critério que eu não entendi, adotado pelo Eurico Miranda, porque a última vez em que o Celso Rotti esteve no Vasco, ele não ficou nem 30 dias. Não, ficou não. E saiu falando horrores da estrutura do Vasco. Exatamente. E a torcida do Flamengo já está olhando de rabo de olho assim e tal no técnico Cristóvão Borges, né? Pois é. Vamos ver. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro e último bloco do programa de hoje, falando
ainda sobre as coisas do futebol, com mais notícias, discutindo outros assuntos referentes ao nosso futebol. É rapidinho, segura aí, é Pai Bola.